A Revolução Francesa fez parte de um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder e a sociedade na Europa. Ela foi tão importante que os historiadores a marcam como o início da Idade Contemporânea. Como resultados dela, foram criados o direito do povo das liberdades individuais, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além da maior representação dos cidadãos na política. Mas para entendermos melhor o porquê, temos que voltar lá na França do século XVIII. Nessa época, o modelo que eles viviam era uma monarquia absolutista, onde o rei tinha o poder absoluto, absoluto mesmo. Dentro desse sistema de sociedade estamental, existiam três estados. O primeiro estado era representado pelos altos membros do clero, ou seja, os bíspios, e outros clérigos da Igreja Católica. No segundo estado, tínhamos os representantes da nobreza, também conhecidos como aristocracia francesa, que era a galera que tinha função militar ou jurídica. Já no terceiro estado estava o povão, a burguesia, o baixo clero, comerciantes e camponeses, que no total eram 97% da população. A desigualdade social era muito forte. A nobras e o clero festejavam todos os dias e viviam no luxo, já que eles recebiam muitos tributos pelas terras que haviam. Enquanto isso, o povo vivia na miséria, produzindo o que seria usado pelo primeiro e o segundo estado. Seu estado era determinado pelo seu nascimento, então não importava o quanto você trabalhasse, seria impossível crescer economicamente ou socialmente. Não havia mobilidade social, ou seja, com outras palavras, um camponês nunca viraria nobre e um nobre nunca viraria camponês. Para piorar a situação, a França estava indo mal. No último século, se enfiou em várias guerras, sendo as mais importantes a Guerra dos Sete e a Guerra da Dependência dos Estados Unidos, onde a França deu apoio às 13 colônias. Essa última foi uma vingança do rei da França por ter pedido colônias para a Inglaterra na guerra anterior. Sem envolvimento nesses combates, os gastos super desnecessários do governo francês enfraqueceram bastante a economia. Além disso, tinha um vizinho batendo na porta. A Inglaterra se dando bem com a Revolução Industrial. A Inglaterra já tinha acabado com o absolutismo monárquico faz tempo. A Revolução Gloriosa, quando a burguesia passou a ter maior poder político pelo parlamento, e assim tiveram mais espaço para defender seus interesses e desenvolver o modelo capitalista. A França, por outro lado, estava bem atrasada nesse processo, quase vivendo em um sistema feudal e com poucos investimentos nas indústrias, já que a nobreza e o clero resistiam muito às medidas que podiam resultar na perda de seus privilégios medievais. Ou seja, ele estava em uma crise muito pesada. Quem era que mais sofria? Isso mesmo, o povão de terceiro estado. Os camponeses pequenos e grandes comerciantes tiveram que pagar pela crise econômica, através de imposto cada vez mais absurdo, tendo que dar boa parte da renda que eles tinham para sobreviver. Para piorar, os verões e invernos dos anos anteriores foram muito pesados, fazendo com que a colheita de 1788 fosse horrível, selando uma inflação braba e uma onda de forma duríssima. Foi nesse tempo que a burguesia começou a apoiar bastante uma corrente filosófica chamada Iluminismo. O pensamento filosófico iluminista teve início no final do século XVII, incentivando o uso da razão, a luz e o conhecimento contra o regime absolutista, que eles definiam como as trevas, onde o rei e a igreja concentravam o poder e mantinham os privilégios. A burguesia se apropriou dessas ideias, pois lhe beneficiavam e atendiam aos seus interesses. Os filósofos franceses tinham a Inglaterra pós-revolução gloriosa como exemplo, se inspirando muito no pensador John Locke. O principal lema do iluminismo era a liberdade, igualdade e fraternidade, e seus maiores representantes na França eram Voltaire e Rousseau. Além disso, os burgueses se defendiam ao liberalismo econômico na França, as liberdades individuais e a separação entre igreja e estados. Por esse motivo, a Revolução Francesa é chamada de uma revolução burguesa, inspirados a reivindicar por melhores condições de vida e representação política. O povo que já estava passando fome começou a tomar as ruas e exigir ações do rei. O rei Luís IX tinha que solucionar o problema. Seus conselheiros indicaram que ele aumentasse os impostos, entretanto, todos tinham que pagar. O rei percebeu que ele, embora absoluto, não podia decretar o aumento dos impostos sem provocar uma crise maior ainda. Assim, convocou os Estados Gerais para que chegassem ao consenso.
Estados Gerais eram um tipo de assembleia para lidar com as crises durante a época medieval, e fazia mais de 175 anos que eles não eram convocados na França. Acontece que esse sistema era extremamente injusto. Cada estado tinha direito a um voto para decidir o rumo da França. Mas, obviamente, o clero e a nobreza se uniram para derrotar os interesses do terceiro estado. Bem revoltados com esse absurdo, a burguesia que representava o terceiro estado propõe um novo modelo onde os votos seriam individuais, ou seja, o que valia seria o interesse da maioria. Mas o rei foi direto e falou na cara que não ia rolar assim. O povo se uniu para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de pressionar a aristocracia francesa por justiça social e melhor distribuição do dinheiro entre os estados. Nada poderia pará-los. Aparentemente o rei poderia pará-los. Ele fechou o salão de reuniões da Assembleia Nacional, dizendo que precisava passar por uma reforma urgente. Mas a burguesia não deixou abalar e decidiu continuar os debates em uma quadra de tênis de salão ao lado de Versalhes, onde eles prometeram não se separassem até que a França tivesse uma constituição. Acumulado com a insatisfação da população vivendo em condições miseráveis, o atraso econômico pela estrutura medieval, os gastos para manter o estilo de vida da aristocracia francesa e as despesas da Guerra de 7 Anos e na Guerra de Independência Americana. O estopim para a Revolução foi a demissão do ministro das Finanças, Jack Snacker, que defendia reformas a favor do povo. Assim, não havia ninguém que poderia parar a Revolução. No dia 14 de julho de 1789, as camadas populares de Paris, incluindo Sainte-Cloud, enfurecido, decidiu pegar as armas e lutar para suas ideias, tomando Bastilha, uma antiga prisão que abrigava os presos políticos que queimam contra o absolutismo. Na verdade, a primeira intenção deles era conseguir a porra que estava guardado lá dentro para liderar a revolução. Mas enfim, acabou que nesse acontecimento ficou tão marcante que espalhou o processo evolucionário por toda a França, até nas zonas rurais. Os camponeses temiam muito a reação dos aristocratas. Os acontecimentos de Paris, com medo que deixasse a população sem alimento, então a conclusão deles foi: vamos a partir para o ataque primeiro. Os camponeses ficaram muito loucos e começaram a invadir as prioridades aristocratas, saqueando e assassinando os proprietários. Além de existir o fim de alguns impostos e mais comidas, essa investida ficou conhecida como o Grande Medo, e foi a partir da radicalização do povo, assim, uma série de mudanças se seguiu pela França. A Assembleia Nacional investiu vários decretos que cortavam os privilégios das nobrezas, como a insação de impostos e malupado sobre as terras. Além disso, anunciar a Declaração dos Direitos dos Homens e o Cidadão, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa. Dizia que todos os homens, sim, somente os homens, eram iguais e livres perante a lei. Esse documento serviu de base para muitas constituições ao redor do mundo, inclusive a ONU. No entanto, vendo que a França inteira estava em caos, a burguesia tomou uma posição conservadora para frear o povo. Enquanto isso, a nobreza e o clero começou a fugir em massa para outros estados absolutistas até que o rei tentou escapar. Mas ficou conhecido antes que chegasse à Bélgica, grupos começaram a planejar uma contra-revolução para reverter as mudanças, inclusive o clero, que não gostou nada de quando tiveram seus privilégios atacados pela Constituição Civil de Clero em 1790 e em 1791 foi criada uma nova Constituição Francesa, que transformou o Estado em uma monarquia constitucional que só durou por um ano. O voto masculino sanitário é uma classificação dos tais clero. Uma vez que a influência e o poder da burguesia crescia na França, eles tiveram necessidades de controlar o resto da sociedade. Dentro do processo da Revolução, existiam dois grupos políticos, os girondinos, que geralmente faziam parte da alta burguesia, e defendiam as mudanças que deveriam ser contidas sem mudar a estrutura econômica. Já ao outro lado existiam os jacobinos, que queriam implantar o caos, mesmo eles eram formados por pequenos burgueses, até alguns camponeses, e achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais.
Com a execução do rei se sentindo ameaçado pela onda da Revolução, o rei Luís XIV articulou um levante contra a Revolução, com o apoio da Austrália e alguns outros estados do absolutismo. E assim a Revolução Francesa, que juntos formaram o exército voluntário chamado Guarda Nacional. Em abril de 1792, essa declaração abriu o caminho para que os jacobinos tomassem o poder e instaurassem o período que ficou conhecido como Terror. Com o tempo, a Assembleia Nacional começou a se chamar Assembleia Legislativa, que depois se tornou Convenção Nacional, e seus membros eram declarados por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente da riqueza, poderiam votar. A monarquia francesa foi derrubada e instalaram a república. O rei Luís XVI deixou de ser líder da França. E quando a galera descobriu sua traição, ele foi sentenciado à morte na guilhotina. Mas, afinal, por que a palavra usada para descrever esse período foi terror? O líder jacobino Maximilien Robespierre era um surtado que utilizou do medo para estabilizar a destruição política do país e controlar as massas populares. E a defesa de seus ideais no Comitê da Salvação Pública, eles defendiam, acima de tudo, a igualdade de execução. Agora todos os criminosos, independente das origens, seriam executados da mesma forma. Na guilhotina, durante seu mandato, mais de 40.000 pessoas, principalmente representantes da Igreja Católica aristócrata, perderam cabeças na guilhotina. Mas logo Robespierre bebeu de seu próprio veneno. Os girondinos, com apoio da alta burguesia, realizaram um golpe chamado Reação Thermidoriana e aplicaram uma série de medidas para reverter as decisões radicais, começando por mandar o próprio Robespierre e seus apoiadores para a guilhotina. Em 1795, a convenção foi substituída por diretório, com o objetivo de evitar que o poder caísse nas mãos de um único indivíduo novamente. Eles voltaram com um voto censariato. Mas a forte repreensão ao povo, agora por parte da Guerra Nacional Francesa, continuou. A grande estabilidade política e econômica que a França vivia fez com que a burguesia apoiasse cada vez mais o autoritarismo. E no meio desse cenário nasceu uma figura muito importante, Napoleão Bonaparte. Napoleão já era um general bem famoso por liderar o exército mais grande de guerras do século e, vendo uma chance, já planejou um golpe para tornar o poder. Assim, em 1799, se dá o início à Era Napoleônica. Então, quais foram as consequências da Revolução Francesa? Os estados passaram a ser controlados pela burguesia e sua forma de ver o mundo. A busca pela acumulação de capital, o lucro e a propriedade privada, eles espalharam a ideia dos direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Tanto o grupo beneficiado foi a burguesia. O povo e assumiram o poder político e econômico. Outros resultados da Revolução Francesa foram a transição do feudalismo para o capitalismo na França, o início do processo de queda do absolutismo na Europa, a inspiração para o movimento da dependência no continente americano, a popularização da república como forma de governo, do liberalismo econômico e da meritocracia.